down your burdens at the altar. Cast all your cares upon the Lord. There's just no reason for a heavy heart. No need to worry anymore. Join in the time of celebration. Offer your heart to Him alone. Worship His everlasting majesty. With angels and saints around the throne. Come on and praise the Lord with singing. Come on and lift up joyful song. We're gonna praise the Lord with dancing. And He reigns victorious. Praise Him with shouts of joy. He reigns victorious. Praise Him with shouts of joy. This is what you need to do tonight. Listen. Lay down your burdens at the altar. Cast all your cares upon the Lord. There's just no reason for a heavy heart. No need to worry anymore. Yeah. Join in the time of celebration. Offer your heart to Him alone. Worship His everlasting majesty. With angels and saints around the throne. Shalom, shalom, boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando o programa Vida Cristã em Crescimento. Que bom que estamos juntos novamente. Seja bem-vindo. Todos vocês, você de perto, você de longe, de São Paulo, do Brasil, de outros estados, seja bem-vindo em nome de Jesus Cristo. Vamos falar de algumas pessoas que tomei conhecimento que ao ouvir o programa. Eliana de Boituva é uma delas. Oh, minha amiga, um grande abraço. Paulo e a Jaque de Brasília, meus queridos, beijo. Inabel, a minha amiga de Florianópolis. Oh, que linda! A Beth também, a minha amiga de Florianópolis, de Floripa. Oh, amigas, um grande beijo para todas. Claudinha, minha sobrinha. Beijo, beijo, Claudinha. Te amo, querida. Estamos iniciando o programa Vida Cristã em Crescimento. Que bom estamos juntos. Este programa é para crescermos da fé. Você que ainda não ouviu do Evangelho, da salvação, da fé em Cristo Jesus, do Filho de Deus, fique atento, abra os seus ouvidos, peça para o Espírito Santo de Deus abrir o seu entendimento para você compreender quem é o Cristo, o que é a salvação, o que é fé. E você que já tem Cristo no teu coração, mas ainda está começando os primeiros passos, é jovem ainda no Evangelho e teu coração está ardendo de mais conhecimento de Deus, fique atenta. Vamos hoje falar de grandes coisas do Senhor Jesus, do Evangelho, das Escrituras.
E você que conhece muito, que já prega muito, já tem um conhecimento profundo da palavra de Deus, das escrituras, da salvação, da pessoa de Cristo, que já tem intimidade com Ele, fica conosco também. Vamos renovar e reforçar esta nossa fé, esse nosso amor, essa nossa esperança da vinda de Cristo Jesus. Vamos juntas compartilhar desta alegria da salvação em Cristo Jesus? Vamos? Vida cristã em crescimento. Sempre, sempre estamos crescendo e aprendendo mais do Senhor. Nunca, nunca vamos saber tudo. É impossível, que há segredos que não foram revelados ainda. Ou está oculto no coração de Deus, ou está oculto ainda para o seu coração e o seu entendimento. Vamos caminhar juntas essa tarde? Vamos orar para que isso aconteça. Pai, Criador dos céus e da terra, meu Salvador, Cristo Jesus, lá na cruz morreu por mim, por todos. Espírito Santo, o meu Salvador, meu santificador, meu Consolador, aquele que está operando grande obra em mim e em todos aqueles que estão ouvindo, que ainda vão ouvir. Senhor, nós aguardamos o completar desta grande obra de salvação que acontecerá no dia que nós encontrarmos contigo. Enquanto isso, nós te pedimos em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, firma a nossa fé na fé, uma fé salvadora, uma fé verdadeira e uma fé que agrada a Deus. E este é o dia que nós te pedimos, faz isso em nós. Abre a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento para receber mais de Ti. Derrama mais de Ti. Nos ensina mais de Ti nessa tarde. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Shalom, shalom, estamos de volta com o programa Vida Cristã em Crescimento. E vamos relembrar o programa passado. Qual foi o tema mesmo? Na cruz de Cristo, a reconciliação com Deus. E deixamos alguns versículos para serem memorizados. Vocês se lembram? Qual o motivo, o porquê de memorizar? Vários. Alguns porque esses versículos eles concentram resumo de alguns temas e eles precisam estar vivos na nossa memória para nós estarmos firmes na fé. E no momento de dificuldade nós também podemos profetizar sobre nós mesmos, sobre determinadas situações, ficarmos firmes na fé. Nós deixamos alguns versículos, foram 2 livros, Romanos 5, versículo 12 e 15, foi isso mesmo? Lembram? Memorizaram?
Memoriza, se esforça, guarda, escreve na geladeira, deixa um bilhetinho na geladeira, um lugar onde você está sempre com os teus olhos postos, no computador, ou no bolso. O meu marido, Bispo Eduardo, por exemplo, quando ele fazia teologia, o curso de teologia, ele tinha cartõezinhos plastificados e toda vez que ele tinha oportunidade, estava no metrô, estava viajando, ia ao banheiro. Na hora do trabalho, ele tirava do bolso e passava a memorizar. Então, uma sugestão para você. Então, Romanos 5, versículo 2 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por quê? Porque todos pecaram. Versículo 15, todavia não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Qual outro? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23, diz o quê? Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Essa é a pregação do Evangelho, o Evangelho de Cristo, o Evangelho da cruz, o Evangelho do escândalo. Para os que não creem é escândalo, mas para os que creem é poder de Deus. Amém, queridos? Então, o tema foi na cruz de Cristo a reconciliação com Deus. Graças a Deus. E dando continuidade, o nosso tema de hoje será a fé salvadora. Então, vamos estudar hoje sobre a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós vamos falar sobre fé. Mas que fé que a Bíblia fala? De que fé a Bíblia está falando? Muitos creem, a fé é crer em algo. Que você crê? Muitos creem que vão ganhar na loteria, outros creem que vão economizar, vão se esforçar, acredita que no final do ano consegue comprar um carro, economiza dinheiro, deixa de comer McDonald's, outros deixam de fumar, guardam o dinheiro e vai guardando. Então, ele está ali motivado, a sua mente está motivada e gastando suas energias, e ali ele fica com a mente firme que ele vai conseguir. Então ele se esforça, toda a sua força, toda a sua energia, ele volta para conquistar. Então ele tem fé que ele vai conseguir. Mas isso é uma fé humana, uma fé mediante as suas forças, sua capacidade, o seu intelecto, e uma fé conforme as suas condições. Mas a Bíblia não está falando desta fé. A Bíblia está falando de uma fé salvadora. A fé é daquela que salva as nossas almas do inferno. É isso que o principal alvo do Evangelho é: salvar os pecadores da condenação da morte e da morte eterna. Esse é o principal motivo. Agora, curas, prosperidade são resultados da nossa fé, porque quem crê em Deus, quem crê no Senhor, está crendo naquele que é dono de tudo e de todos, filhos e co-herdeiros em Cristo Jesus. Porém, a fé salvadora é muito mais que uma fé que é resultado das suas condições ou resultado das suas forças. É a fé que vem de Deus. É uma fé bíblica. É uma fé que a Bíblia fala a respeito dela, que é a salvação da sua alma, para não ir para o inferno, porque a Bíblia diz que todos pecaram, estavam condenados à morte eterna e lançados no lago de fogo e enxofre, onde haverá choro e ranger de dentes, no dia do juízo. Eu me lembro do professor estudando direito, ele dizia: no dia da prova haverá choro e ranger de dentes. Naquela época eu não entendia muito sobre o que ele estava falando, mas hoje eu entendo. Apocalipse fala que haverá choro e ranger de dentes no dia do juízo.
No dia da prova, quem estudou vai sair bem, quem não estudou vai se dar mal. Nem quando nós estivermos aqui na Terra, nós temos oportunidade de receber esta fé salvadora, de sermos salvos pela fé no Filho de Deus, mas o dia do juízo não haverá mais oportunidade. Será lançado no lago de enxofre. Essa é a leitura bíblica. Então, uma fé bíblica, que é dom de Deus, e uma fé salvadora, a salvar a nossa alma do inferno. É sobre isso que a Bíblia trata, quando se fala de fé. Quando nós estamos falando de fé, nós precisamos crer. Crer em quem? É a partir daí que nós temos que começar a nossa trilha. Vamos começar por o livro do apóstolo amado, o livro de João. O que ele fala? Vamos acompanhar comigo? O discípulo amado? Inúmeros textos você vai encontrar falando sobre a fé, o que é a fé. A fé é acreditar em algo, e nós precisamos acreditar em quem? Para que a gente tenha uma fé salvadora, uma fé que salva. O livro de João, no capítulo 6, no capítulo 6, vamos comigo. No versículo 6, 47, diz assim, em verdade, Jesus falando, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Quem está falando? Cristo Jesus. Ele está falando crer nele. Crer nele, quando nós cremos nele, o que nós recebemos? A vida eterna. Um dia haverá uma vida, ou será lançado no lago de fogo de inferno, ou irá estar ao lado do Senhor, onde não haverá lágrimas, onde não haverá choro, porque o próprio Deus, estaremos na presença do próprio Deus, que isso se chama de vida eterna. Então, quem crê, quem nós precisamos crer para ter essa salvação da nossa alma? João 6,47, Cristo está falando que crer nele. João 3,18, vamos lá, novamente, o que está dizendo a respeito de salvação. A partir do 16, vai falar porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E no versículo 18 diz assim, que nele crer, nele quem? Em Cristo Jesus, não é julgado. E o que não crer já está julgado, condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Logo, o pecado maior é você não crer. Aquele que não crê no Filho de Deus, aquele que não crê no nome de Cristo Jesus, ele já está condenado à morte eterna. Ele precisa crer. Então, é acreditar em quem? Que a salvação da nossa alma é acreditar, ter fé, acreditar pela fé no Filho de Deus, que morreu por você e que morreu por mim. Nós estamos falando de uma fé que acredita num Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra, um Deus salvador que dá a sua vida lá na cruz, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Nós estamos falando do próprio Cristo Jesus, e ele também fala no livro de Marcos 16, o Evangelho de Marcos. Vamos lá comigo? Marcos 16 é o capítulo, que é aquele número grande, é versículo aquele número pequeno. Então, é capítulo 16 do livro de Marcos, versículo 16, diz assim, quem crer e for batizado será salvo. Crer em quem? No Filho de Deus, no Evangelho. Quem, porém, não crê, será condenado. Como nós já lemos, ele está condenado por quê? Porque ele não creu no Filho de Deus. Crer no Filho de Deus é o princípio básico. Crer em quem? Crer em Cristo Jesus. Crer no quê? No que a Bíblia diz a respeito dele. As Escrituras dizem a respeito da salvação. O que as Escrituras dizem a respeito do Filho de Deus. Então, no que nós precisamos acreditar em? Quem é o Salvador, que é o próprio Jesus. Acreditar, ter fé
no que a Bíblia diz, que as Escrituras dizem a respeito da salvação, de que salvação está falando, salvação das nossas almas, salvação por meio da fé. O livro de Romanos, vamos ler Romanos, mais à frente, o livro de Romanos 1:16, esse é o tema do livro de Romanos, escrito pelo apóstolo Paulo aos cristãos que estavam na cidade de Roma. E o versículo 16, ele condensa todo o tema desta carta. Romanos capítulo 1, versículo 16 diz assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, primeiro do judeu e também do grego. Ele crer no evangelho. E o que o evangelho diz? Que Cristo que morreu por nós. Aquele que crer em Cristo, ainda que morra, viverá. Então o evangelho traz referência e o ponto central é a pessoa de Cristo como o nosso Salvador. O versículo 17 diz: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, que é no evangelho que está escrito sobre Cristo, sobre a salvação. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então é a sua fé. Por fé, é a sua fé. Cristo é aquele que morreu por você. Você precisa crer, precisa ter fé nas promessas dele, na promessa que aquele que crer nele será salvo, não será condenado, mas o que não crer nele já está condenado. Triste notícia. E por outro lado, que feliz notícia dizer que há um Salvador, porque você mesmo não consegue se salvar. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós somos pecadores e não encontramos salvação em um outro nome, a não ser no nome de Cristo Jesus. Logo, nós precisamos acreditar, ter fé na pessoa do Cristo que morreu por nós, no que diz as Escrituras a respeito dessa salvação, a respeito desse Cristo, que é a salvação das nossas almas. E por que nós precisamos crer? Porque quem não crê já está condenado, foi isso que nós lemos. Você quer ser condenado? Ter a sua vida eterna no inferno? Certamente que você não quer, ninguém quer. E qual que é o caminho? Eu preciso crer. Para eu encontrar esse caminho de salvação, preciso da graça de Deus. E por que isso? Sem fé é impossível agradar a Deus. Encontrar o favor de Deus, encontrar a misericórdia de Deus, a graça de Deus, é preciso fé. Fé no Cristo, fé no Evangelho, fé que se você crer, você já está salvo e não será condenado em nome de Jesus Cristo. E nós vimos vários testemunhos desta fé. Por que nós precisamos crer e como nós vamos crer? Os testemunhos são dos apóstolos que andaram com Cristo, viram Cristo, aprenderam de Cristo e deixaram as Escrituras. O que eles ouviram e viram, deixaram escrito para a gente crer. Os olhos viram, eles foram testemunhas ocular, quer dizer o quê? Que os seus próprios olhos viram o Cristo e o Cristo crucificado, ouviram a mensagem da cruz, caminharam com o próprio Deus e são testemunha ocular da pessoa de Cristo, ouviram a voz de Cristo, sabe? Muitos ouviram o céu se abrindo e dos céus saindo a voz, referindo-se a Jesus Cristo: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Oh, Jesus, que palavra tremenda! São os homens que escreveram, sim, mas escreveram inspirados pelo próprio Deus, inspirados pelo Espírito Santo. As Escrituras são a inspiração de Deus no coração dos homens de Deus, para que ficasse registrado e que, por meio dos tempos, ela permanecesse, através da história, através dos tempos, elas permanecessem e chegassem até nós e nós acreditássemos. E a gente tem fé no que ela promete,
no que ela diz a respeito da pessoa de Cristo, a respeito da minha pessoa e como não ser condenada, mas ser salvo. E eu estou lendo o livro que diz Mais que um mero acreditar, a fé que agrada a Deus, do pastor Silas Campos. Se você chegar às suas mãos, se interessar, vai adquirir para você, sua fé vai ser edificada. Então, uma fé que agrada a Deus é a fé bíblica, é a fé que está nas Escrituras e que te dá a convicção e a certeza que você tem salvação, que você tem jeito, que a sua vida tem jeito, mesmo que a sua vida está destroçada, você já andou por caminhos terríveis e que para você não há salvação? Não há salvação através das suas forças, mas há salvação em Cristo Jesus. Então é preciso o livro mais conhecido que fala da fé também, que vai falar dos heróis da fé, o livro de Hebreus, quase no finzinho da sua Bíblia, no capítulo 11, vai falar a natureza da fé, os heróis da fé, e ele dá uma definição para nós aqui, o que é fé. Hebreus acredita-se que foi escrito pelo apóstolo Paulo, porém não há uma certeza, provas definitivas, mas conclui-se que é o apóstolo Paulo que escreveu esse livro, e o capítulo 11 diz: ora, fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então a gente tem certeza que as coisas que a gente está esperando, a nossa salvação, porque hoje nós vemos pela fé, porque você vê a salvação? Não, mas você acredita que ela vai acontecer, porque você está aguardando por ela, porque há a promessa da salvação daqueles que creem em Cristo Jesus, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Esse viver é a vida eterna junto com Cristo. A nossa esperança de um dia encontrar com o Pai é a fé, porque não é algo abstrato, mas é algo que está no meu coração, porque eu acredito que essa palavra de Deus é verdadeira. A convicção de fatos que se não vê. Fatos são coisas que já aconteceram. Por exemplo, eu já nasci. É um fato. Eu estou aqui em pessoa, é um fato. Eu estou aqui na minha casa, é um fato. Eu estou aqui. Só que a fé é a convicção, a certeza de um fato. Qual é o fato que eu aguardo? A minha salvação. Daquilo que eu aguardo é a salvação de um dia encontrar com Cristo. Nos meus olhos eu já enxergo que é um fato, que isso já aconteceu, porque no mundo espiritual isso já aconteceu. É promessa de Cristo Jesus. Jesus disse para o ladrão: ainda hoje estará comigo no meu reino. Não é isso? Eu creio que ainda hoje, porque é com piscar de olhos, nós não sabemos quando isso acontece, a Bíblia também não é clara, mas ela diz que um dia isso vai acontecer. Então é um fato. Eu creio que Deus existe, eu creio que Ele é o Deus que me chamou para a vida eterna, para ter um relacionamento com Ele. De graça, Ele me dá esta salvação. E de graça, Ele me dá essa salvação por meio da minha fé. E uma fé também que é de graça, porque é o próprio Deus que dá. O próprio Deus que coloca, o próprio Espírito que coloca em nós, dentro de nós, a convicção de que Deus nos salvou, que Cristo lá na cruz salvou sem eu nem sequer pedir, nem sequer ainda ter nascido. Ele já tinha morrido lá na cruz. Crer em Cristo para ser salvo. Salvo do quê? Da morte eterna. Por meio da fé, nós alcançamos e abraçamos essa graça e esta salvação, sabe? Todos pecaram, todos nós estavam condenados, mas na cruz, Cristo Jesus tornou-se maldito por nós, levou os nossos pecados e nós cremos e nós recebemos pela fé esta salvação e fomos livres desta condenação da morte eterna, porque nós cremos que Ele é Deus, que Ele é Deus, que Ele é Deus e pode fazer esse sacrifício por nós. Cristo lá na cruz nos substituiu, porque nós não teríamos essa condição de nos salvar e pagar esse alto preço.
Então, ele é o nosso substituto. Quando Deus olha para nós, vê o sangue de Cristo em nós. São expressões bíblicas que aí nós nos tornamos justificados, justos, porque o justo morreu lá na cruz. Quem é o justo? Cristo Jesus, que foi condenado no meu lugar. Ele não pecou, mas ele carregou o seu pecado e o meu pecado. E nós fomos absolvidos por este amor lá na cruz. E temos fé que um dia encontraremos com ele. Logo, esta fé é um resultado do próprio Evangelho, da própria manifestação de Deus em nós. Cristo morreu no seu lugar, no meu lugar. Esta morte pagou o preço. E a fé que este sacrifício te salva, me salva da morte eterna e da condenação de ir para o inferno, é pela fé que, como Cristo suportou a cruz, aquela cruz que você nem eu poderia suportar, que nos fortalece para nós permanecermos firmes nos dias das nossas tribulações e carregar a nossa cruz. Qual é a sua cruz? Qual é a sua dificuldade, o seu problema do dia a dia? Qual a sua tormenta? É a cruz. Fique firme em Cristo Jesus. Não saia do guarda-chuva de Cristo Jesus. Não saia debaixo desta promessa de salvação, mesmo que a sua cruz seja difícil. Não saia debaixo desse guarda-chuva de fé no Filho de Deus, que morreu por você. Então, ficamos firmes nessa fé bíblica, nessa fé que a Bíblia diz que nós precisamos ter para sermos salvos, para agradar a Deus. Sem fé no Filho de Deus, no sacrifício e na cruz e na promessa de salvação, é uma confiança que nós precisamos ter e uma dependência sobrenatural em Deus e em sua palavra. Em Deus, porque Ele é a própria palavra, o próprio Logos, as Escrituras, que nós precisamos crer que o que Deus promete nela vai acontecer, que ela é a própria palavra de Deus. Nós precisamos ter esta convicção, crer. Acredita na Bíblia. Um convite que eu faço hoje, acredite na Bíblia. Acredita no que ela diz. Vai lá, vai atrás dela. E dia após dia nós vamos sendo transformados para atingir este fato real que é a nossa salvação. Então, hoje nós estamos sendo capacitados pelo Espírito Santo de Deus e pela fé no Filho de Deus, nas Escrituras e na promessa. Nós cremos no Deus invisível. Colossenses vai falar do Deus invisível. Quem é esse Deus invisível? Que nós não vemos, mas nós cremos. Nós temos fé que Ele nos acompanha dia após dia. E essa fé é a prova que nós estamos firmes no Senhor, estamos aguardando e esperando esse dia de nós encontrarmos com esse Deus invisível. Nós já lemos esse texto e eu amo esse texto, que eu quero ler com você. Colossenses 1, versículo 15, quero ler com você, porque é demais, é tremendo demais, e é você crer, é você ter fé que o que ele está falando é uma verdade. Colossenses 1, capítulo 1, versículo 13, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino, Filho do seu amor, no qual temos redenção e remissão dos pecados. O que é? É o resgate, a compra pelo seu sangue, pelo sangue de Cristo, e o perdão dos nossos pecados. O versículo 15 diz: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. A pessoa de Cristo aqui é o próprio Deus, é a imagem do Deus invisível. Nós não vemos a Deus, mas olha para Cristo, olha para o sacrifício lá na cruz, que você está vendo o próprio Deus. Logo, nós precisamos voltar para a Bíblia, conhecer a Bíblia. Para nós, as Escrituras, os nossos olhos precisam estar voltados, que tudo que está escrito aqui é verdade. E você ter fé nessas promessas, que os seus pecados foram perdoados, que Cristo morreu na cruz, que a salvação prometida já desfrutamos, embora ainda como pecadores, embora já desfrutamos, porque nós temos fé, e a nossa fé alegra o nosso coração e nos fortalece, sabe? A nossa fé nos mantém firme. A fé em quê? Nas Escrituras,
nas promessas de Cristo Jesus, do Deus invisível, a imagem do Deus invisível. Então, aqui na terra mesmo, nós já gozamos um pouco do céu. Por quê? Quantas alegrias nós temos na hora das atribulações. Você falar, mas Deus existe. E Ele disse, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Estarei convosco até a consumação dos séculos. E você crê? Pela fé você toma posse disso. Todo mal terá fim. E esta vida é passageira, mas a vida eterna, ela é eterna, juntamente com Cristo. E você só pela fé no Filho de Deus é que isso acontece dentro de você. Tem uma fé bíblica, uma fé pelo conhecimento, porque você precisa tomar conhecimento desta verdade, você precisa conhecer as promessas do Senhor, a Bíblia, esta fé que vem de Deus para você tomar posse desta verdade, você receber no teu coração, ter esse conhecimento dessa pregação de Cristo Jesus, aprender. O apóstolo Paulo fala que o que ele pregava não era com convicção humana, mas com poder do Evangelho, era poder de Deus para todo aquele que nele crer. Eu quero ler com você o livro de Romanos, vamos ler comigo? O capítulo 10 vai tratar muito desta questão. O que o apóstolo vai falar para nós? De onde vem a fé? Como que é a fé? Vamos ler comigo o capítulo 10? Ele vai te dar uma oração também, como você receber a Cristo. Ele fala do que é salvação, capítulo 10. Ele fala no capítulo 10, versículo 2, porque eles dão testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. É preciso ter entendimento. A sua mente precisa entender o que é salvação, de onde vem a salvação. E a Bíblia vai nos falar sobre isso. E ele fala aqui no capítulo 10, versículo 12, diz assim: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? Escute só. E como crerão daquele que nada ouviram? Então você precisa ouvir, querido. Se a sua fé está fraca, ouve mais a palavra do Senhor. Ou se você não acredita na salvação, busca ouvir pregações, tragam verdades que mostram que há salvação em Cristo Jesus. E ele diz no versículo 17, e assim a fé vem pela pregação. A fé vem pelo ouvir a pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir. Então, você precisa, para você ouvir, para você crer, você precisa saber no que está crendo. Nós não começamos falando? Que fé é essa? Fé salvadora, fé nas Escrituras, fé nas promessas. Logo, você precisa tomar conhecimento o que é salvação, quem é seu Salvador, o que as Escrituras falam a respeito de você, a respeito do céu, a respeito de salvação, para você crer no que você ouviu, no que você leu. A partir daí, você precisa tomar conhecimento. E agora você está tomando conhecimento através da minha voz. Creia no que eu estou falando para você, não é a minha própria entendimento e conhecimento, mas é a própria palavra de Deus. A sua mente começa com a razão, com a sua razão. É uma fé inteligente, porque você lê a palavra, você ouve a palavra, você é esclarecido e é te explicado, e você tem entendimento daquilo que você não conhecia, você passa a conhecer, e esse conhecer com entendimento, que não é pelas suas obras. Outra parte diz que não é pelas obras, pelas suas forças, mas é pelo próprio Deus, pela fé no Filho de Deus. A fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Deus, pela palavra de Deus.
tomou conhecimento e você recebe aquilo no teu espírito e a fé começa na tua mente e aquilo traz uma emoção, mexe com as suas emoções, porque é tão tremendo, a salvação é tão tremenda que ela mexe com você, ela mexe com a sua alma, ela mexe com os seus sentimentos e aí traz aquela convicção e aquela aceitação. Do que é salvação? De quem é o Cristo? Então, o meu coração se enche, o meu coração se aquece com a pregação do Evangelho e me dá, a partir daí, o Espírito Santo de Deus vai me dando a confiança. Então, a minha vontade é crer. E a sua vontade, ela se aflora, a sua vontade se expande, e você quer crer, você quer compromissar, você decide, você toma conhecimento, você encontra motivação, o seu coração queima pela promessa de Deus, pelo Filho de Deus, que morreu por você, envolve você. Ele te amou desde a fundação do mundo. Você que não dá valor a você mesmo, levanta. Você pode não se dar valor, mas Jesus deu valor a você e te dá valor porque Ele morreu por você. Onde você está? Que lugar que você está? Sai deste lugar agora. Você está ouvindo uma promessa de salvação e de vida eterna. Motiva-se agora por meio dessa palavra que o Filho de Deus morreu por você. Abraça a fé em Cristo de Deus, em Cristo Jesus. Abraça essa fé. Cristo Jesus é o Filho de Deus, aquele que morreu na cruz por você para pagar os seus pecados, para não lembrar mais dele. A Bíblia diz, quando nós nos entregamos a Cristo, tomamos conhecimento da pessoa de Cristo, das promessas, que nós somos motivados, que o nosso coração se enche, se inflama de esperança de sair das trevas para a maravilhosa luz de Cristo Jesus. Tirou das trevas para a maravilhosa luz que é Cristo Jesus. Ele é a luz do mundo. Ele ilumina você. Cristo está iluminando agora, o Espírito Santo de Deus. Eu declaro e profetizo que o Espírito Santo de Deus está iluminando você das coisas espirituais, do que o Evangelho diz sobre você. Que o Evangelho diz quem você é. Você é filho de Deus, amado de Deus, pela fé no Cristo Jesus, Salvador. A sua fé é a prova de que você tem um lugar no céu. Jesus Cristo falou que Ele iria para o céu preparar uma morada. Ele disse para os discípulos que Ele precisava ir, que na casa do Pai há muitas moradas. Ele precisava ir preparar um para você, um para mim e todos aqueles que têm fé no Filho de Deus. No Filho de Deus. Você precisa trazer Deus para o centro da sua vida. Trazer Jesus para o centro da sua vida, para o centro dos seus pensamentos, das suas ações e das suas decisões. Busque, decida, tenha vontade. Fala com Deus, Senhor, eu quero ter esta vontade de conhecer o Evangelho de Cristo Jesus, o Salvador. E eu quero receber esse dom maravilhoso. Você que não tem, ou você que tem uma fé pequena, você diz, mas pede, Deus dá-se voazar esta fé. A fé é dom de Deus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Lembra que nós estamos sempre estudando o livro de Efésios, porque ele vai tratar disso, da graça e da fé do Filho de Deus. Capítulo 2, que nós estamos estudando sempre, o que ele diz para nós. Capítulo 2, Efésios, livro de Efésios, capítulo 2, versículo 5 diz assim: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Graça, é de graça, Deus te dá. Ele não cobra, o preço já foi pago lá na cruz. Nós estávamos mortos. Morto não tem vontade, morto não tem direito a nada, não tem vontade a nada. E quem vivifica é o próprio Deus, é o próprio Cristo, que lá na cruz morre para te dar vida, e Ele nos dá vida juntamente com Cristo Jesus, aleluia. E o versículo
8 de Efésios capítulo 2, versículo 8, ele diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Olha, escute só, a graça sois salvos, nós somos salvos de graça, e como eu tomo posse, e como eu recebo, é pela fé, e a própria fé, você não conquista, é Deus que te dá, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. É o próprio Deus que te dá essa fé. A fé é dom de Deus. Nem você conquista ela sozinho. Não. Primeiramente Deus, por meio do seu Espírito, coloca isso dentro de você. E é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, para que praticássemos as boas obras. Então, não é sacrifício seu, é o sacrifício de Cristo. É lógico que nós vamos fazer obras, porque está dizendo que nós fomos salvos mediante a fé para fazer obras. Sim, nós temos que fazer obras, mas a nossa salvação salvífica, salvação da nossa alma, somente o próprio Cristo, o próprio Deus pode dar para você, para mim. É dom de Deus. Então essa conversão é você voltar, sair dessa incredulidade das coisas de Deus e crer nas coisas de Deus. Ele se ressuscita. O próprio Deus ressuscita você dos mortos e traz para a vida juntamente com Cristo. Nós estávamos mortos, uma vida longe de Deus, mas Ele nos vivifica e nos atrai para Ele. Aquele estado depravado, decaído, longe de Deus, Deus atrai para Ele. As coisas espirituais somente são discernem espiritualmente, e somente Cristo pode nos dar. Mediante a fé nós cremos na graça. Os nossos corações, mediante o ouvir a palavra de Deus, nós cremos. E a fé vem pelo ouvir a mensagem. Ouvindo a mensagem, ouvindo a palavra, nós vamos crer. Evangelho é poder de Deus, salvação de todo que nele crer. Todo que crer será salvo. Ser e crer. Crer em quem? Em Cristo Jesus. E essa salvação, como nós lemos agora de Efésios, ela nos salva até do nosso próprio orgulho, porque aqueles que querem fazer pelas suas próprias forças não vão conseguir. Nem rico nem pobre vai conseguir. Então Deus nos resgata desse orgulho e nos tornamos humildes, e nós convencemos que não são pelas nossas obras, mas pelo poder do Espírito Santo, e que essa salvação será completa no dia que nós encontrarmos com Cristo Jesus. Então, pregar o que cremos a partir de agora, o que você crê, para você e para outros, para que outros sejam salvos. É preciso pregar este Evangelho, este Cristo, que promete a salvação da alma para a vida eterna. Sem Deus, sem fé no Evangelho, sem fé na cruz, a humanidade está condenada à morte eterna. Logo, nós precisamos conhecer o Cristo, conhecer esta verdade. Nós que estamos destituídos da glória de Deus, mortos nos nossos delitos e pecados, condenados a morrer e viver eternamente no lago de fogo e enxofre, arrependemos de nossos pecados e nos voltamos para Cristo e para o Evangelho. Pela fé sois salvos, e isso não vem de vós. Quem crer será salvo, quem não crer já está condenado. Crer no Evangelho, crer no Cristo. Lembra que nós estudamos já o livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20? Lembra? Que era para memorizar? O que diz lá? O apóstolo Paulo está dizendo o quê? Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim lá na cruz. Lembra? Gálatas 2:20. Vivo pela fé. Pela fé. Em quem? No Filho de Deus. O que ele tinha por mim? Um sentimento de amor. E o que ele fez por mim, por você e por aquele que crer, se entregou para a salvação da minha alma. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Crer no Filho de Deus, crer na cruz,
Tenha fé nas Escrituras, tenha fé na promessa. Aquele que crer será salvo. Creia nesta promessa, creia no Filho de Deus. Eu vivo pela fé no Filho de Deus, no seu sacrifício. Eu vivo pela fé, na esperança da minha salvação. A salvação de quê? Da minha alma. Fé salvífica é o principal alvo do Evangelho, é salvar você, a mim, do lago de enxofre na vida eterna. Mas aquele que crê será salvo. Salvo é salvar primeiramente a sua alma. Quem não crê no nome do unigênito Filho de Deus já está condenado. Eu quero ler com você novamente esse texto, João 3,18, para que ele fique firmado na sua mente. Firma esse texto com você e tenha fé que esta palavra é verdadeira e ela é verdadeira para você hoje e eternamente. João capítulo 3, versículo 18. Quem nele crer não é julgado. O que não crê já está julgado ou condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho. Esse é um dos maiores pecados, a incredulidade no Filho de Deus. E esse pecado leva à morte, e leva à morte eterna. Em nome de Jesus eu lanço fora essa incredulidade no Filho de Deus. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos. Shalom, shalom. Nós estamos tratando hoje da fé salvadora, da fé da nossa alma, da fé bíblica. E vou deixar para você a tarefa de 3 versículos para você memorizar. Eu convido você a ler comigo João 3,18. Ele diz o que? João 3,18. Vamos separar para você memorizar.
João 3,18. João 3,18 diz: quem nele crer não é julgado, o que não crê já está julgado, condenado, porquanto não crer no nome do unigênito Filho de Deus. Agora, Romanos capítulo 10, 17. Romanos 10, 17 diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E Efésios 2, 8: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Então a sua fé, dom de Deus, e ela vem pelo ouvir a palavra do Senhor, e a sua fé no Filho de Deus, no nome de Cristo Jesus, que te salva da morte eterna. E eu deixo uma pergunta para você: qual o primeiro dom que você recebe ao aceitar a Cristo? Me responda na próxima quinta-feira, em nome de Jesus. Nós vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, guarda, Senhor, a nossa memória, guarda nas nossas emoções, os nossos sentimentos, traga-nos, Senhor, a convicção que é pela fé no Filho de Deus é que é a salvação da nossa alma. Em nome de Jesus Cristo, guarda, sela no teu altar a salvação da alma de todos aqueles que estão ouvindo, para a honra e glória do seu nome, em nome de Jesus Cristo. Shalom, shalom, Adonai, você de perto e você de longe. Até a próxima quinta-feira no programa Vida Cristã em Crescimento. Your burdens at the altar. Cast all your cares upon the Lord. There's just no reason for a heavy heart. No need to worry anymore. Join in the time of celebration. Offer your heart to Him alone. Worship His everlasting majesty. Angels and saints around the throne. Come on and praise the Lord with singing. Come on and lift up joyful song. We're gonna praise the Lord with dancing. And He reigns victorious. Praise Him with shouts of joy. He reigns victorious. Praise Him with shouts of joy. This is what you need to do tonight. Listen. Lay down your burdens at the altar. Cast all your cares upon the Lord. There's just no reason for a heavy heart. No need to worry anymore. Yeah. Join in the time of celebration. Offer your heart to Him alone. Worship His ever